sequência. Então, a proposta é eu coloquei em slide aquilo que eu entendi desse assunto desse professor e dar uma revisada para a gente se situar realmente nessa disciplina, porque ficou muito vago, muito precisa e é uma disciplina que ela tem um cunho muito prático, mais prático do que teórico. Essa parte da teoria ainda não é a parte prática, mas você tem que entender essa teoria para quando você estiver fazendo a prática processual. Então, vamos lá. Na introdução, o primeiro item do programática é a introdução ao tema do direito processual e sociedade. Né? O direito processual e a sociedade é numa relação ao Estado moderno. As teorias contratualistas elas foram importantes porque elas resultaram no Estado moderno. Esse Estado moderno que nós temos construído hoje, em que a sociedade ela é aí regulada pelo direito. Esse Estado moderno ele veio da teoria dos contratualistas. E aqui diz que é uma construção fundada nos direitos individuais, com o objetivo de garantir o bem comum, né? Então, é fundada nos direitos individuais, com o objetivo de garantir o bem comum, é resultado de um contrato social. Então, os contratualistas vão dizer que o Estado moderno ele votou com o objetivo principal de construir, de fundamentar os direitos individuais. E só foi possível com o contrato social, que é uma teoria, é uma coisa, abstração, isso não é um contrato assinado, mas uma convenção natural do homem em sociedade, né, de passar o seu controle para um superior em troca de garantias de segurança. Então, os contratualistas descrevem três momentos da relação do direito da sociedade. Então, aí, por isso que direito processual e sociedade. O primeiro momento é o estado da natureza, ou seja, o estado da natureza. Os contratualistas dizem no estado da natureza, o homem tem direitos, os indivíduos têm direitos, e eles exercem esse direito no estado natural, em que não tem uma estrutura social, os indivíduos exercem esse direito, o direito à vida, o direito à liberdade, de maneira natural, sem interferência, sem controle de nada. Mas eles reconhecem que já no estado de natureza, os indivíduos têm direito. Um outro momento dessa relação do direito com a sociedade é o contrato social, né? E o Estado, o Estado ele é criado no momento desse contrato social. Nessa formação é, nessa estruturação da sociedade, com uma estratificação e com um superior, com uma estrutura de poderes em que os indivíduos seriam submetidos, aí nós temos a criação do Estado, disciplina que já viram aí, né? E, e o Estado de sociedade, né? Momento em que o Estado e a sociedade estão estabelecidos. Então, o estado de natureza ele passa para o estado de sociedade. No estado de natureza não havia nenhuma estrutura. O contrato social é, proporciona a criação dessa estrutura e aí quando cria essa estrutura com o contrato social, uma estrutura em que o homem é submetido a uma ordem social, aí nós temos um estado de sociedade. Então, a passagem desse estado de natureza
para o estado de sociedade ou para o estado propriamente dito, foi feita através do contrato social. E aí nós temos os contratualistas, né? Nós temos aqui na ordem de vida deles, nós temos Hobbes, né? É, para Hobbes, nós temos Locke, nós temos Montesquieu, nós temos Rousseau. Os contratualistas aqui, nessa ordem aí, o Montesquieu, ele está colocado nessa ordem porque o tempo de... A época dele foi essa, de 1689 a 1755. Rousseau, os contratualistas aí considerado mesmo é só Hobbes, Locke e Rousseau. Nós vamos falar de cada um deles. O Hobbes, ele partiu do princípio de dizer o seguinte, que o homem ele é egoísta. Então, no estado da natureza, né, o homem é egoísta, o homem é lobo do homem. E ele diz o seguinte, é preciso evitar a sua destruição mútua. Aí é que esse autor, Hobbes, ele vai propor o contrato social. Na concepção dele, o contrato social é necessário porque para evitar a destruição do homem, já que o homem é egoísta, o homem vive em eterno conflito entre eles, então era necessário que houvesse um acordo para que essa destruição não acontecesse, né? Então, ele foi um dos que influenciou a teoria do direito moderno, exatamente para controlar este homem lobo, este homem egoísta. Nós vamos detalhar a cada um, o pensamento de cada um no próximo slide. Aí nós temos Locke. Locke, esses dois aí são ingleses. Para Locke, o homem no estado de natureza ele é bom, mas a guerra que o homem vinha fazer, faz, ele ameniza aqui a situação de que o homem não é lobo do homem. E a guerra que o homem faz é para se defender. E ele faz isso porque não há lei, onde não há lei, onde não há liberdade. E aí ele diz o seguinte, que era preciso proteger a propriedade para o homem progredir, porque uma das coisas que Locke enxerga de caracterização social é a propriedade, né? Ele vai enxergar isso, a propriedade, como algo comum e valorado para o homem. Ele diz, olha, é preciso proteger a sociedade. Daí que nasce a ideia dele de contrato social, dessa passagem do estado de natureza para o estado de sociedade. Ele influenciou na Revolução Inglesa e na Constituição Americana. Aqui nós saltamos o Montesquieu, porque o Montesquieu é muito posterior, ele vai usar as ideias de um desses autores para construir a ideia dele. Rousseau, ele disse, não, o homem no estado da natureza um homem bom, mas a sociedade do qual ele pertence é que deprava esse homem. E aí ele se torna um ser miserável. E aí ele também nessa ideia do contrato social, ele diz o seguinte, é preciso garantir a liberdade e os direitos dos homens, né? É preciso garantir a liberdade e o direito dos homens. A influência dele foi na Revolução Francesa e nas ideias deles também foi construído o comunismo. Então, a sociedade como produto de conflito concebe um solucionador da paz social. Então, na ideia deles,
a sociedade tinha que conceber um solucionador para que houvesse essa paz social. E esse solucionador da paz social é o Estado, né? Isso aí é que resultou de um contrato social, instrumento teorizados pelos contratualistas Hobbes, Locke e Rousseau. Aqui nós vamos ter as principais ideias de Hobbes. Ele para construir essa ideia de contrato social, ele escreveu uma obra chamada Leviatã, o Monstro. Esse monstro seria o poder absoluto dos reis, né? Então, para a época dele, na Inglaterra, ele retrata nessa obra a realidade política da sociedade inglesa do século XVII. Ele concebia o estado de natureza dizendo que o homem era lobo do homem. E ele dizia que a única forma de evitar a barbárie é a sociedade civil. Então aí ele diz, nós temos que passar desse estado primitivo em que o homem vive, em que ele se degladia, e passar para uma organização em que possa haver um controle disso. O direito natural que ele identificava nesse estado de natureza era o direito à vida. Para ele, o Estado Civil organiza a vida e sociedade para permitir a liberdade do cidadão, o que motiva a formação do contrato social e, e a busca da paz e da liberdade. Outro aspecto que ele vai observar é o contrato social. E aí ele diz que, então, para alcançar a paz e a liberdade que ele estava defendendo, os homens deveriam ceder suas vontades a um único homem, né? Ceder suas vontades a um único homem, ou seja, a um soberano. Aí esse soberano é o Estado. Aí com isso ele justificava o absolutismo monárquico. Então, para ele, essa passagem do estado de natureza pelo contrato social para o estado de sociedade era uma renúncia, ou seja, o homem renunciando a algum aspecto do seu querer próprio para um controle social. O Locke ele tratou desse assunto na sua obra, o segundo tratado sobre o governo. Esse tratado é um relato do estado de natureza. Ele identifica que homens livres e iguais e o estado de natureza governando, todos sujeitos a esse estado de natureza. Não, o homem é livre, eles são iguais e o que governa eles é a natureza, é o estado da natureza, e eles estão sujeitos a essa situação. No entanto, eles entram em conflito, né? Para Locke havia um conflito, mas um conflito do homem defendendo a vida e a liberdade. Então, no estado de natureza, ele identificava como estado de paz, pois para Locke os homens são iguais e detêm iguais direitos à vida, à liberdade e à propriedade, né? Ele vai identificar que o direito natural nesse estado de natureza era a propriedade. E aí ele vai dizer que essa propriedade é a intenção de que esse direito seja garantido, que leva os homens a estabelecer o contrato social, que realiza a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade política e civil, ou seja, a criação do Estado, né, foi forçada por um controle que deveria haver, uma garantia que deveria haver aos homens sobre a propriedade. Então, o contrato social para ele consente um governo por delegação, o poder de preservação da propriedade e a proteção da comunidade. Então, para ele, o homem não estava renunciando direitos, né, ao Estado, a uma organização social,
para haver uma paz social. Para ele, era um consentimento, né? E aí ele dizia, não, é um consentimento e que justifica o liberalismo e o parlamentarismo. Então, para ele, o homem estava delegando a um soberano, o Estado, a, a manter a paz social, a fazer o controle. Mas ele não estava renunciando às suas vontades, seu direito a um soberano, como concebeu Hobbes. O contexto de Montesquieu e Rousseau, né? Aqui, o contexto de Montesquieu e Rousseau, já é a transição do absolutismo para o parlamentarismo. Nós vemos lá que a Locke e Hobbes, eles tratam da transição do estado de natureza para o estado de sociedade. Aqui o Montesquieu e Rousseau também vai tratar da transição do absolutismo para o parlamentarismo. Então, o Montesquieu, ele através de uma obra Espírito das Leis, ele fala sobre a natureza e o princípio de um governo. Montesquieu não vai tratar das questões de estado de natureza, ele não trata dessa questão. Ele já pega uma carona lá no Hobbes e no Locke. Então, o estado de natureza, para ele, todos seriam iguais em condições. Ele não entra muito nessa questão. Ele diz que o direito natural são as leis naturais. Ele diz que as leis naturais é a busca pela paz, por alimento, por sexo oposto, busca do conhecimento do outro, desejo de viver em sociedade. Ele diz que aí o direito natural se resume nas leis naturais. Sobre o contrato social, ele não discute a origem do poder político. A preocupação dele era fazer uma transição de forma estável e moderada e fazer o controle dos poderes. Então ele propõe essa estrutura de sociedade, uma sociedade estruturada em três poderes. Ele concebeu a ideia de que todo homem no poder é tentado abusar dele. Então deveria haver um controle para que o homem não viesse abusar do poder. Então aí é que ele faz a divisão, sendo preciso que um poder freie o outro poder, né? Daí, pela disposição das coisas, ele idealizou os poderes executivo, legislativo e judiciário. E, partindo da concepção dele, a gente sabe que esses poderes, um controla o outro e tem que viver em harmonia para que haja paz social, né? Então ele concebeu esses poderes a partir da perspectiva dos outros autores. O Rousseau, ele volta aqui porque ele também foi importante nessa transição do absolutismo para o parlamentarismo, para o liberalismo, né? E ele, na obra dele, O Contrato Social, ele disse o seguinte: é impossível retornar ao estado de natureza, né? Ele disse que já nessa fase aqui não tinha mais como voltar ao estado de natureza como estado ideal. No estado de natureza, participa de uma condição sem lei, sem moralidade, criar um pacto de associação entre os homens, sendo soberana a vontade geral. Então ele diz, não tem como voltar ao estado da natureza, então, porque no estado de natureza é uma condição sem lei, nem moralidade, e do jeito que já estava a sociedade, ele disse que era necessário criar um pacto de associação entre os homens, sendo soberano à vontade geral. Aqui ele já cria essa ideia de que o poder emana do povo. Essa expressão que tem na Constituição, o poder emana do povo, exatamente vem de Rousseau, em que a concepção dele não era de renúncia,
e nem de consentimento. Rousseau já pregava mesmo, na verdade, era uma democracia direta. Então, para ele, o estado de natureza é um estado de, em um estado de natureza, os homens seriam bons e livres, sendo a sociedade que os torna maus a partir da divisão do trabalho e da propriedade privada. E o direito natural para ele é a liberdade que existe no estado da natureza. E que essa liberdade ela não se perderia no tempo, mesmo havendo essa transição. Depois ele vai dizer que o contrato social seria a troca de liberdade natural pela liberdade civil. Para ele, o exercício da soberania do Estado, na realidade, é o exercício da soberania do povo. Do povo. Poder emana do povo. Então, para ele, é uma troca. É uma troca em que o indivíduo está fazendo com o Estado. E não a renúncia e também nenhum consentimento, né? É uma troca. O Estado controla, o povo permite que o Estado controla, mas o Estado tem que prover o povo de toda as necessidades que precisar. E na época ele desejava era implodir o absolutismo. Então ele traz essa ideia de liberdade, de controle soberano do povo, né? Daí surgindo socialismo, liberalismo. Essa é a concepção de Rousseau. Então são esses os aspectos, né? Sobre a primeiro assunto foi introdução ao tema processual.